Bom, a gente precisa entender algumas coisas sobre as provas. E é óbvio que o desejo do coração de Deus é de proporcionar crescimento para nós. Eu queria que você tentasse entender duas coisas nessa noite, que são muito importantes. A primeira delas é que existem provas que são ocasionadas pelas nossas escolhas. São consequências de coisas erradas, de decisões erradas que nós tomamos na vida. Então, existem provas que são colocadas nas nossas vidas porque nós decidimos erroneamente, nós erramos o alvo. E existem provas que elas simplesmente aterrissam na nossa vida. Eu gosto de dizer que essas provas, elas cumprem de forma mais especial o propósito de Deus no nosso crescimento. Porque assim, crescer porque errou faz parte. Mas não é o ideal, concorda comigo? Sim ou não? Mais ou menos assim, eu errei, agora aprendi, né? Que bom, graças a Deus. Mas quando a prova vem sobre a nossa vida, não porque nós ocasionamos uma reviravolta na nossa história, crescer no momento dessa prova, eu considero que seja o ideal. Então assim, alinha o teu coração com o céu, para que você possa, em todo o tempo, crescer. Quer você erre, quer você simplesmente tenha que viver e passar por uma prova. O crescimento é fruto de esforço intencional da nossa parte. Se você quer crescer, você vai ter que se esforçar para crescer quando a prova bater na porta da tua casa. A gente não pede para as provas baterem na porta da nossa casa, mas de vez em quando a gente escuta lá um barulho e é uma prova chegando. E a gente às vezes não sabe nem o que fazer direito, mas também parte do plano de Deus para o nosso amadurecimento, fortalecimento e crescimento. São três coisas, diga: amadurecimento, fortalecimento e crescimento. Ninguém consegue crescer na vida sem as provas. Não tem ninguém aqui que se tornou quem se tornou se não fosse pelas dificuldades. É lógico que a maré, quando está boa, é muito melhor. A gente, na verdade, gosta de ter as coisas tudo no devido lugar. E nós não gostamos de problema, não. Alguém aqui gosta de problema? Ninguém gosta, ninguém é louco. Ninguém vai dizer, não, eu prefiro ter momentos de dificuldade na minha vida. Eu prefiro passar por provações, por privações e por dificuldades. Ninguém deseja, ninguém quer. Mas a gente vive e nós precisamos decidir o que é que a gente vai fazer quando a prova bater na porta da nossa casa. Joel Osteen disse o seguinte, presta atenção, essa frase vai ser projetada aqui atrás. Crescer requer humildade para reconhecer nossas fraquezas e dependência total de Deus para nos fortalecer e nos capacitar. Vou repetir, crescer requer humildade. A pergunta que eu faço é, as provas que você tem enfrentado na sua vida, quer elas estejam sendo ocasionadas por escolhas erradas que você fez, ou porque você tem que enfrentar essa prova, é Deus testando a sua fidelidade a Ele, por exemplo, a questão é, ao passar pelo crivo da prova, a humildade está sendo encontrada na sua vida. Quero que você entenda que a humildade, ela atrai o favor de Deus. Então, viva o que você tiver que viver e alcance o que você alcançar nessa vida de sucesso, na sua vida profissional, no seu ministério ou em qualquer outra área. Você possa se manter humilde. Por quê? Porque a humildade atrai o favor de Deus. Amém? Não esquece disso. Fica com isso no seu coração. A nossa humildade atrai o favor de Deus. Você já viu gente arrogante sendo abençoada, irmão? Não. E se for abençoado, é uma falsa bênção. Não é uma coisa que vem de Deus, até porque Deus não se alegra de gente orgulhosa, Deus não se alegra de gente arrogante. Uma das principais decisões que nós precisamos tomar em nossas vidas é crescer no meio das provas e das dificuldades. Eu queria rapidamente aqui citar 7 conselhos que você deveria abraçar se você está passando por dificuldades. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Esses 7 conselhos ainda estão na introdução da palavra dessa noite. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que você terá que se levantar e ir na contramão da normalidade. Está passando por prova? Se levante e vai na contramão da normalidade. O que a normalidade diz? A normalidade diz que eu vou ter que ficar chorando, que eu vou me descabelar, que eu vou... Não, isso é o que a normalidade diz. Você vai na contramão. Você não vai levantar a sua cabeça para caminhar com um olhar altivo, mas você vai levantar a sua cabeça
para passar pela sua prova e pelo seu problema como filho de Deus, olhando para o alto, sabendo que é do alto que vem o socorro sobre a sua vida e sobre a sua história. Uma outra coisa muito importante, você terá que ir contra o senso comum para resolver esse problema que todo mundo faz, geralmente. Bom, eu quero te incentivar a pedir uma estratégia para Deus. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui nessa noite. Está passando alguma prova, meu irmão? Está tendo dificuldade na vida? Você precisa pedir para Deus uma estratégia para sair desse vale de dificuldades. Agora tem uma coisa que não é nem um pouquinho gostosa, é muito chato, muito difícil, mas você vai ter que enfrentar. Você terá que enfrentar as críticas e os críticos. No meio dos seus problemas, tem essa ainda. No meio das dificuldades, você vai ter que enfrentar mais pepino, mais problema. Vai ter que descascar alguns abacaxis. Então é assim, na vida, quer você faça o que é certo ou não, você vai ser criticado. É lógico que quando a gente é criticado por fazer o certo e conseguimos entender que estamos glorificando a Deus, é uma outra história. É muito melhor e é o caminho do coração de Deus. Mas o que eu quero que você entenda é que as críticas estarão presentes por toda a sua vida. Existem dois tipos de crítica. A crítica velada, essa eu acho que é a pior de todas, é aquela crítica que é feita assim, uma pessoa que já é crítica por natureza. Ele encontra um outro crítico e começa a falar mal de você pelas costas. Ele começa a te detonar, começa a te, falar um monte de coisa, de inverdades, e até a mentira acaba surgindo ali. Essa crítica velada, ela é ruim porque você não tem nem sequer como se defender. Mas como a gente sabe que Deus é a nossa justiça, a gente pode ficar tranquila. Então, o que eu quero dizer é que, se você no meio da sua dificuldade está sendo criticado de forma velada por alguém, não esquenta a sua cabeça, deposita na mão de Deus. De qualquer jeito você vai ser criticado. Guarda isso aí. E existe a crítica revelada. A crítica revelada é aquela crítica que a pessoa chega para você e fala, eu queria falar algumas coisas para você, assim, assim, assim. Essa é melhor. Por que é melhor? Porque a pessoa está sendo verdadeira, ela está sendo sincera com você. E você, de alguma forma, por receber aquela crítica, pode, de alguma forma, tentar mostrar o outro lado da história que, quem sabe, a pessoa não entendeu ainda. Deu para entender? Tem tanta gente que, às vezes, critica o outro, mas não sabe o que o outro está passando. Eu mesmo já fui muito criticado por ações e por decisões na minha vida. Mas teve gente que chegou para mim e falou, pastor, eu queria te entender melhor. E aí, quando eu expliquei, aí a pessoa pode entender e falar, agora eu entendi. Agora eu entendi. Gente, vamos tomar bastante cuidado com essas duas faces das críticas, tá? Porque quando a gente está passando pelo olho do furacão, você pode ter certeza que vão ter críticos de plantão para dizer que você está fazendo o que é certo e outros que vão dizer que você está fazendo tudo errado. De qualquer forma, se apegue no Senhor, porque crítica é ruim de qualquer jeito, não é verdade? Alguém aqui gosta de ser criticado? Eu já fui muito criticado. Eu agradeço a Deus porque Deus não deixou algumas sementes caírem no meu coração. Eu louvo a Deus porque algumas sementes de críticas não caíram no meu coração, até porque não tinham nada a ver com o que Deus estava fazendo na minha história. Bom, uma outra coisa para se fazer, um outro conselho para crescer no meio das dificuldades é manter o foco. Você precisa ter foco, saber onde você quer chegar. Tem um outro conselho? Sim. Você terá que confiar em Deus e nos propósitos que Ele tem para a tua vida. Não é o propósito que alguém planejou para você. É o propósito que Deus planejou para você. É o propósito que Deus quer para a tua vida. Mas tem uma outra coisa tão importante. Você terá que escolher não ceder às pressões por desistir. Irmão, você vai ser tentado a desistir. Você vai ser tentado a desistir da sua família, você vai ser tentado a desistir da sua igreja, você vai ser tentado a desistir da sua fidelidade a Deus, você vai ser tentado a desistir de ser honesto, você vai ser tentado a desistir de pagar o imposto de renda, você vai ser tentado a desistir de um monte de coisa. Mas você não pode desistir, você não pode ceder à pressão que vai ser feita na tua mente por desistir. Você ainda terá que seguir sem olhar para as aparentes perdas. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Eu quero que você olhe para mim. Existem coisas que hoje você está considerando como perdas sobre a tua vida, que na verdade não são perdas sobre a tua vida. São livramentos que Deus gerou em algum momento e que eles amadureceram e que agora você está recebendo. Humanamente falando, existem coisas que nós traduzimos como perdas nas nossas vidas. Mas o que a gente precisa entender
é que se estamos passando pelo vale do que é uma perda, Deus ele está provendo de alguma forma um grande livramento para nós. Deus te ama, amém? Deus te ama, e o amor de Deus é tão grande que não vai deixar você sendo enganado por ninguém na face dessa terra. Você vai caminhar com a sua cabeça levantada, olhando para o alto, e absolutamente certo de que o cuidado do Senhor vai estar presente. E de verdade, quando estiver enfrentando momentos de perda, tenta olhar para o lado positivo da história, por pior que seja. A gente nunca consegue. Eu também tenho a consciência disso e a ciência de que quando a gente está enfrentando os momentos de perda, não é uma coisa fácil. Na verdade é muito difícil, mas é uma prova da nossa fé. Perdas são provas da nossa fé. E é no momento das nossas perdas que nós vamos revelar quem somos. É no momento das nossas perdas que nós vamos traduzir para as pessoas a que viemos. E por que é que Deus, ele tem nos amado tanto, porque ele já deu o seu filho por nós. Então, ao passar pelas perdas, tente enxergar o lado positivo de todas elas. Eu, mais uma vez, repito, não é uma coisa fácil. Uma frase de uma autora chamada Beth, ela disse o seguinte: o crescimento espiritual é uma jornada de confiança e obediência, mesmo quando não entendemos totalmente o que Deus está fazendo. Às vezes a gente entende parcialmente, às vezes nós entendemos completamente, às vezes a gente não entende nada que Deus está fazendo. E deixa eu te dar um conselho aqui: se você não está entendendo nada do que Deus está fazendo, só aquieta o seu coração e entenda que Deus tem o melhor para você. É isso. Deus tem o melhor para você. Então, aquieta o coraçãozinho. Está apertado aí? Seu coração está apertado por alguma coisa que está acontecendo, aquieta o seu coração. Mas permita que a sua confiança seja potencializada. Permita que a sua obediência seja potencializada nesse momento de dificuldade. Mesmo quando você não está entendendo nada, Deus está potencializando a sua vida porque você é amado do Senhor. Amém? Pastor, mas está muito difícil. Então, Deus vai potencializar toda essa dor e Ele vai potencializar, isso tudo vai ser transformado em muita celebração, em muita alegria, em muita vitória para a glória do nome dEle. E eu vou te dizer ainda uma outra coisa: você vai testemunhar dos feitos de Deus, você vai se alegrar na presença do Senhor. E ainda pode ser que lá na frente você ainda não consiga entender tão plenamente tudo aquilo de tão especial que Deus trabalhou naquele seu momento de dor e dificuldade. Mas importa que você entenda, que você receba o cuidado de Deus sobre a tua vida. Gente, Deus o tempo todo está cuidando de nós, o tempo todo. Ele está levantando pessoas para orar por nós. Esses dias atrás, alguém falou para mim: pastor, essa semana Deus me colocou para orar pela tua vida de forma mais especial. Eu falei: que bom, fico muito feliz, obrigado por orar pela minha vida. E essa semana Deus me colocou para orar por algumas pessoas nas madrugadas, por várias pessoas. Algumas delas eu já compartilhei isso, mas Deus me colocou para orar por algumas pessoas especificamente. Uma das pessoas que eu orei bastante foi pela vida do João, pela vida da Celi. Pedi a Deus a intervenção do céu sobre a vida deles e por outros irmãos que eu sei que estão passando por dificuldades. Um conselho: quando os dias forem difíceis, decida crescer. Amém? Você precisa decidir crescer. É fácil? Repito, não é fácil, mas é importante que você cresça. Primeira coisa a ser entendida nessa noite, quando pensamos em crescer no meio das provas. Primeiro, as provas só geram crescimento quando deixamos Deus guiar os nossos passos, valores e motivações. Abra sua Bíblia nesse texto e fica com ela aberta aí, porque antes eu vou parafrasear a história. Este texto de Lucas 15 fala da história de um filho chamado de filho pródigo. É uma parábola, é uma história. Jesus usava muitas histórias para revelar verdades profundas. Então eu quero parafrasear um pouquinho essa história que está registrada ali em Lucas. Com você nessa noite, a gente vai caminhar um pouco. Então eu vou contar a história aqui do meu jeito. Havia um jovem que morava em uma grande fazenda, e essa fazenda ela tinha de tudo que ele precisava. Nós não estamos falando de um jovem que era um coitadinho, alguém desprovido, mas de alguém que tinha tudo o que queria, no momento que quisesse. Era só um bater de dedos, um estalar de dedos, e tudo estava nas suas mãos. A Bíblia conta para nós, nesse texto, que aonde esse jovem morava,
ele tinha o cuidado do seu pai. O seu pai o amava, o seu pai estava do lado dele e também do seu irmão, que é o irmão que dá para a gente entender que parece ser o irmão mais velho. E ele vai aparecer no final dessa história aqui de Lucas. É muito interessante porque algumas pessoas, quando pensam no filho pródigo, eles pensam em alguém que queria porque queria o dinheiro. E quando a gente para olhar a fundo mesmo a história, a gente vai rapidamente concluir que o que ele queria era liberdade. Diga, o filho pródigo, ele queria liberdade. Mas só que ele queria uma liberdade a todo custo. E liberdade a todo custo traz consigo as suas consequências. Esse é o grande problema da vida de alguns filhos de Deus. Alguns filhos de Deus, eles colocam algumas coisas nas suas cabeças, e enquanto não conquistam aquilo, não alcançam aquilo, não sossegam. E aí, o pai, então, agora recebe o seu filho na sua presença. O filho chega para ele e diz: pai, é o seguinte, eu quero a parte que me cabe da herança, dessas terras, desses animais, dessa fazenda, porque eu decidi que eu vou tocar minha vida. Lembra a expressão que eu usei agora há pouco? Ele queria independência, ele queria decidir a sua própria vida. Alguma coisa errada em querer decidir a sua vida? Não, agora eu acredito que existe um caminho certo a ser percorrido. E uma coisa que a gente já consegue compreender a partir dessa história é que nem todas as pessoas, inclusive alguns que estão aqui nessa noite, estão preparados para receberem a sua parte da herança. Algumas pessoas não estão preparadas, mas querem, porque acham que vão conseguir fazer a coisa acontecer. Algumas pessoas estão com aquele pensamento: o modus operandi do meu pai já está ultrapassado. O jeito dele agir já passou, afinal de contas, já está com a sua idade avançada e eu sou jovem ainda. Eu sei como fazer, eu sei o que fazer. Afinal de contas, esses anos que eu vivi aqui na casa do pai, eu aprendi muita coisa. Bom, a Bíblia conta para nós que esse jovem pega a parte da sua herança e vai para uma terra muito distante. Eu fico tentando imaginar que ele não foi morar ali em Peruíbe e nem em Mongaguá. Ele foi lá para Amazonas, ele foi para um lugar bem distante. Ele não queria ver a cor do pai, nem do seu irmão, e nem a cara dos empregados do seu pai quando ele fosse para a cidade. Ele some do mapa. E a Bíblia diz para nós que esse jovem vai gastar de forma dissoluta todos os seus bens. Mas eu fico tentando imaginar ele com o seu dinheiro, com o seu bolso cheio de dinheiro, agora de repente passando em frente a uma vitrine da Nike, e logo ele vai olhando para os tênis. Então, aí quando ele lança os seus olhos em um par de tênis, ele fala: nossa, eu não tenho tênis desse, mas eu tenho dinheiro para comprar. E aí então agora ele pergunta para o dono da loja: qual é o valor, afinal de contas, desse tênis? 5 mil reais. Tem Nike de 40, 50 mil reais. Eu ouvi dizer, eu nunca vi uma coisa dessa, mas eu ouvi dizer que tem alguns que são muito caros. Eu fico tentando imaginar como alguém é corajoso para dar 50 mil reais num par de tênis. Alguém está dizendo que ainda tem mais caro. Bom, eu não sei, eu sei que é muito caro. Esse jovem então olha para o mais baratinho, olha para o mais caro e fala: já que eu estou com dinheiro, eu sei o que fazer da minha vida, já vou pegar logo de cinquentão. E aí lá na Palestina, nossa, Palestina naquela época com loja da Nike, vai pensando um negócio desse, interessante. E aí ele vai para uma loja, ele está passando na frente de uma loja, e ele olha então para a sua roupa e fala: já estou com um tênis bacana no pé, mas está faltando uma beca diferente aqui, né? Está faltando uma roupinha diferente. Então, agora, ele se encanta com a melhor roupa, com a melhor camisa, a melhor jaqueta, a melhor calça, e aí ele compra um par de cuecas novo e alguma coisa a mais, porque não pode faltar. E ele agora está se achando cara. E aí ele vai vivendo os seus dias e ele consegue arrumar alguns amigos, os interesseiros, né? Ele consegue arrumar amigos, aparentes amigos. E aí então, esse jovem agora começa a pagar a churrascada para a turma. Ele começa a pagar as bebidas, as orgias, porque afinal de contas, naquela época nós temos as tabernas, e eles então entram juntos para aqueles lugares de prostituição e tem uma noite de farra, e noites e mais noites de farra, e o dinheiro vai se esvaindo. Determinado dia esse jovem coloca a mão no seu bolso, pega o seu celular, abre o aplicativo lá do banco dele, e aí ele descobre que ele está zerado, zeradão, não tem mais nada, tem 10 reais no bolso, mal dá para pagar o almoço. Aí ele fala: bom, estou na roça, o que eu tenho que fazer? Falta humildade, hein? Falta humildade. Mas ele está num processo. Eu quero que você guarde isso aí no seu coração. Deus coloca ele num processo. Você não quis receber tudo antes da hora? Então tá bom, vou te
colocar num processo. É isso que Deus faz, ele está num processo. Observe, ele então agora começa a pensar, começa a passar fome, aquele tênis já não está mais nos seus pés, porque afinal de contas ele teve que trocar por algum prato de comida, a sua calça já está esfarrapada, sua jaqueta já foi levada embora e a sua camisa já está desgastada. E aí então ele pensa, eu preciso trabalhar. Para um rapaz judeu trabalhar no meio dos porcos, a gente está à beira de dizer que isso aqui se encaixaria numa blasfêmia para o judeu. Um judeu trabalhar alimentando porcos, no meio dos porcos. Eu não sei se você já teve em uma pocilga ou em um lugar onde o pessoal cria aí os porcos, uma granja, né? Uma granja. Na roça a gente fala pocilga, nas grandes indústrias são as granjas de porcos. Geralmente o pessoal vai com bota até aqui na canela, né? Eu lembro quando eu estudei agropecuária e tinha uma matéria chamada suinocultura. E me lembro que a gente colocava aquelas botas 7 léguas, lembro até hoje dessa marca, não sei se existe ainda, né? Aquela botona até aqui na canela, porque a gente pisava em lugar sujo. Se você pisasse com um sapatão simples de couro e aquela umidade entrasse, pegasse no seu pé, você ficava doente, porque era muito sujo. Um lugar, por mais que você limpasse, estava cheio de mosquito. E, gente, de verdade, o fato de você estar naquele lugar, você saía cheirando toicinho, alguma coisa assim, você depois sentia o cheiro do seu braço, você sentia que estava cheirando, lugar de mosquito, muito mosquito. E aí você lembra então agora desse jovem, está trabalhando, e o desejo do coração dele, se alimentar com o que os trabalhadores do seu pai se alimentam. Nós estamos formando uma história aqui para você entender algumas coisas nessa noite. E aí então esse jovem cai em si. Agora nós vamos ler. A partir do verso 18, que diz: Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Mas até chegar a esse ponto ele perdeu tudo. E agora quando ele vai na direção do pai, a Bíblia vai contar para nós que esse rapaz, ele é recebido de braços abertos pelo seu pai, porque o seu pai sempre esteve com os seus braços abertos. Mas nós estamos falando de um jovem que até chegar a esse ponto ele passou por um processo muito dolorido, por escolha pessoal. Algumas pessoas estão aqui nessa noite passando por dificuldades nas suas vidas e precisam passar por essas dificuldades porque, infelizmente, tomaram decisões erradas, fizeram escolhas erradas. É difícil, gente, às vezes a gente reconhecer que nós demos um tiro no nosso próprio pé, mas a gente precisa reconhecer se é o caso. Sabe por quê? Porque há um momento em que Deus nos chama para cair em si, despertar nossa consciência e se colocar de volta para os braços do Pai. Agora, pior do que isso, deixa eu te falar aqui uma coisa, é gente que continua na casa do Pai, é gente que continua vivendo, está sentado na mesa do Pai, mas gente que ainda não entendeu quanto de bênção Deus está derramando sobre a tua vida. Isso é pior. Eu acho que o irmão dele mais velho é um desses caras, até porque a história conta para nós que quando esse pai ele encontra o filho, ele chama um dos seus empregados e diz: ponde-lhe no dedo um anel. O que é isso? Uma aliança. Deus renova a aliança com aquele rapaz. Uma aliança. Ó, seu passado vai ficar para trás, tá bom, filho? Não esquenta a cabeça. O pai está aqui, o pai te ama. E eu fico tentando imaginar esse rapaz agora todo barbudo, sujo, e o pai já manda levar ele para dentro de casa. Gente, vamos lá, vamos preparar uma água quente, bota aí no fogão de lenha, né? Naquela época, fogão de lenha. Vamos lá, vamos dar um banho nele, e aí coloca o pessoal lá, alguns empregados, para ajudar aquele rapaz, cortar o cabelo, aparar a barba, uma roupa nova, uma roupa decente, um anel no dedo, sandálias novas no pé. E aí, agora o pai fala assim: ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa, porque o povo de Deus gosta de celebrar. Vamos fazer uma festona. E aí manda fazer o quê? Matar um novilho, para que aconteça um grande churrasco. E aí agora nós temos alguém que está à distância, chegando, o irmão mais velho, e de longe ele já sente aquele cheirinho de churrasco, ele já começa a pensar: o que está acontecendo? Será que é aniversário de alguém eu esqueci? Será que... O que será que está acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo nova, mas eu não estou entendendo nada. Esse rapaz chega, chama um dos empregados e fala: o que aconteceu?
que está acontecendo? Está tendo festa aqui em casa hoje? Alguma ocasião especial? Alguma festa que eu acabei esquecendo? E o empregado então diz, não, teu filho que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado, e o seu pai mandou matar um novilho cevado para a gente se alegrar, porque é hora de celebrar. E a Bíblia diz que esse rapaz, enguiçado, ele fica bravo. E aí nós podemos traduzir que esse rapaz representa alguns aqui na igreja do Senhor Jesus Cristo, que quando Deus vai trazendo gente nova, ou Deus vai restaurando outros, ele está ali, poxa, estou aqui ralando para valer, não está acontecendo nada de bom comigo, e esse Zé Mané chega aí agora, e o pai ainda manda fazer um churrascão para ele, que negócio que é esse? Bravo. Ó, cuidado para Deus não te colocar num processo, hein? Toma cuidado, fique esperto, porque Deus pode te colocar num processo. Vamos lá, perguntinha básica. Esse jovem estava preparado para receber aquela parte da herança naquele momento da vida dele? Estava preparado, sim ou não? Lógico que não, pastor. Por que não estava? Porque arrebentou com tudo. Aí agora eu quero te fazer uma pergunta. Por que é que você quer ser abençoado em algum... isso é muito sério que eu vou falar. Por que é que você quer ser abençoado em algumas áreas da sua vida se você ainda não está preparado para receber essa bênção? Tem gente aqui que se receber alguma coisa na palma das suas mãos, vai enfiar o pé. E é por isso que Deus não dá. É por isso que Deus não permite. É por isso que Deus não dá aquela promoção ainda. Deus está te preparando para ela. Mas não perde o foco e continua no processo aí. Deus, gente, olha lá, olha o que eu vou dizer. É melhor passar pelo processo na casa do Pai, junto do Pai, do lado do Pai, do que a gente simplesmente tomar uma decisão louca, jogar tudo para o alto e cair fora, e daqui a pouco a gente começar a viver aquele turbilhão de coisas. Bom, nós estamos aqui diante de uma situação de problemas que surgem a partir de escolhas erradas. Essa é a história do jovem. Bom, ao permitir passar pelas provas, Deus deseja fazer 3 coisas. Primeiro, guiar os seus passos, guiar os seus valores e guiar as suas motivações. Graças a Deus, porque esse rapaz, ele alinha logo o seu coração, então Deus agora começa a guiar os seus passos na volta para casa, ele começa a ter os seus valores realinhados, porque ele já era um rapaz de valores, ele já tinha valores, ele pelo menos já tinha aprendido do pai o que eram valores, e agora ele tem uma motivação correta. Qual é a motivação correta? Humildade. Lembra que eu falei no começo dessa palavra? Humildade. Ele entende o seguinte, eu quebrei, me arrebentei. E eu acredito que ele chega com vergonha na presença do pai. E a palavra dele é, pai, eu fico tentando imaginar o constrangimento. Mas ele fala, pai, eu perdi tudo. E fico tentando imaginar as lágrimas saindo dos olhos dele. As lágrimas molhando seu rosto, caindo na sua barba, quem sabe já aquela coisa meio que misturada de choro e lamento e de tristeza e de culpa, mas o pai, que é aquele que ama, fala, filho, já ficou para trás. O que eu quero dizer para algumas pessoas que estão aqui nessa noite é que já ficou para trás. Você só precisa se conscientizar que você pode estar hoje colhendo as consequências de algumas decisões erradas. Deus te colocou num processo. Eu espero que o processo esteja te conduzindo de volta para as origens, que é lá nos braços do Pai, o lugar de onde você nunca deveria ter saído, em nome de Jesus. Deixe as provas gerarem crescimento na sua vida. Tem algumas frases aqui que eu vou citar agora, elas vão ser projetadas aqui para nós. Joel Osteen, ele disse o seguinte, as tempestades não duram para sempre, elas vêm para nos purificar. Amém? Amém? Eu lembro quando eu era garoto e a gente brincava nas poças d'água, assim. Nós fazíamos guerra de barro. Alguém já brincou disso? Ai, que bom, gente, glória a Deus. Pelo menos uma meia dúzia aí levantou a mão, Lutero, graças a Deus por isso. E eu lembro que a gente ficava encardido dos pés à cabeça, sujo. Aí de repente, algumas dessas vezes o tempo virava, e aí água, chuva, muita chuva, cara. E nós então agora deixávamos de brincar com aquele barro, de jogar barro no outro. E aí nós íamos agora para a esquina de casa, onde descia uma tremenda de uma enxurrada, a água que vinha das ruas de cima, descia agora lavando tudo, e nós deitávamos aquela enxurrada toda, começávamos ali se esfregar, e lavar o rosto, e jogar aquela água no rosto, só não bebia porque sabia que fazia mal, mas a gente deitava ali, às vezes até deitava com a cabeça na enxurrada, no canto da sarjeta assim, né? Eu era pequenininho, tá gente, era bem pequeno, garotinho ainda, e
raio caindo para todo lado, e trovoada, aquela coisa toda, a gente não estava nem aí. Mas a bênção, aquilo dava uma limpada. Então é assim, pastor, estou numa tempestade hoje, então Deus está tirando barro, irmão. Deus está dando uma limpada, tá bom? Fica tranquilo aí que faz parte de um mover de Deus sobre a tua vida, a tempestade. Charles Stanley disse o seguinte: as provas que enfrentamos não são apenas uma prova da nossa força, mas também uma oportunidade para experimentar a graça de Deus. Deus está revelando a graça dele sobre a sua vida. Diga graças a Deus. Amém. Bendita seja a graça do Senhor. Pastor Rick Warren disse: quando você passa por profundas águas de aflição, Deus está contigo. John Piper vai dizer o seguinte: as provas da vida não são como um incêndio que queima o que é superficial e revela o que é verdadeiro. Quando eu era pequeno, eu aprontava algumas. E uma das coisas que eu gostava nessa época de junho e julho era de soltar bombinha. Sabe bombinha? É desse tamanho, Naldo? Sim, mais ou menos. As bombinhas, né? Eu gostava de riscar. Mais ou menos isso. E eu lembro que eu tinha 8 anos de idade nessa ocasião e já soltava umas bombinhas dessa forte. O pai dava, a mãe dava, o tio dava, porque sabia que a gente gostava, né? Vai entender, né? Comprava e dava mesmo assim. 20 bombinhas, 30 bombinhas. Eu lembro que meu tio chegava às vezes: Lê, trouxe um presente para você. Tio, o que o senhor trouxe? Ele puxava um saquinho de supermercado assim, até o talo de pensa no olho do moleque que brilhava assim, estava doido. E uma vez, um dos meus tios, ele me deu busca-pé. Alguém sabe o que é busca-pé aí? Aquele negocinho que você risca e é gostoso soltar à noite esse negócio. Aí vai eu, um dia de noite, já tinha soltado um monte de busca-pé. Inventei de pegar um busca-pé, um único filho de Deus, de um busca-pézinho. Eu falei, agora eu vou soltar. E na frente de casa tinha um pinheirão assim enorme. Até uma parte dele estava seca, as folhas secas. Aí eu risquei o busca-pé e joguei o bicho. E caiu em cima do pinheiro. E incendiou uma parte do pinheiro. E meu tio saiu de lá de dentro de casa correndo igual um louco. Eu comecei a gritar. E aí ele vem com a mangueira agora para apagar o incêndio. Tá dando para entender o que o incêndio faz? Ele revela quem a gente é. É isso. Ó, as provas da vida são como um incêndio que queima o que é superficial. Na verdade, aquele busca-pé só revelou algo mais profundo que estava na minha alma, né? Eu queria mais ver a coisa esquentar. Ele revela o que é verdadeiro. E a gente é provado. E nas nossas provas nós vamos revelar quem nós somos. E a última frase aqui é do Stephen Furtick, que ele disse o seguinte: às vezes a dor de hoje é a plataforma para a vitória de amanhã. Eu queria que você ficasse com essa palavra aqui no nome de Jesus. Vamos juntos nessa frase? Todos, a uma só voz, vamos lá, todos juntos? Às vezes a dor de hoje é a plataforma para a vitória. Eu abracei essa verdade. Eu abracei. Diga em alto e bom som para o seu próprio coração: a minha dor, o meu sofrimento vai proporcionar para mim, com toda certeza, a vitória. Os meus pés estão sendo preparados pelo Senhor. Amém, gente? Glória a Deus. Bom, então até agora a gente conversou sobre um elemento muito importante, que são as provas enfrentadas a partir de decisões erradas. Mas e quando a gente não toma decisão errada, a gente não faz escolha errada, na verdade a gente faz boas escolhas e as provas estão presentes? O que isso quer ensinar para nós? Vamos pegar a história de um outro personagem agora. O primeiro foi filho pródigo, o segundo personagem é Neemias, um grande reconstrutor da nação de Israel. Capítulo 2, verso 17 e 18. Vamos primeiro à lição que nós conseguimos tirar dessas questões que envolvem as provas. Olha aí, nunca subestime ou corra dos dias de provas. Eles vão gerar recomeços extraordinários. Amém? Amém? Você quer ter um recomeço extraordinário? Quem é que quer ter um recomeço extraordinário? Não, já estou vivendo extraordinário. Amém, mas você vai precisar de recomeçar em algum momento. Algum momento você vai precisar de recomeçar. Principalmente quando você toma burdoada sem motivo. Principalmente quando você tem que passar pelo crivo da aprovação sem ter procurado. Sarna para se coçar, sem ter procurado dificuldade para a tua vida. Olha só o que diz esse texto. Neemias falando: então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso para comigo e que o rei tinha dito. E eles responderam sim, nós vamos começar a reconstrução. Preste agora no finalzinho do versículo. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Nós estamos falando da reconstrução
de Jerusalém após um período muito longo de muitos e muitos e muitos anos de miséria, de destruição. Jerusalém tinha sido invadido por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e tinha sido arrebentado. E é nessa condição, os muros estão destruídos, os ferrolhos de ferro dos portões estão queimados, estão na cinza, os portões já não existem mais, e há brechas, há muitas brechas no muro. Quando a gente vai estudar um pouquinho a arqueologia, mais especificamente esse período, nós temos uma visão muito interessante. Primeiro, da dimensão do muro, porque se você continuar a leitura, você vai concluir rapidamente que o muro era tão extenso e ao mesmo tempo tão largo que eram construídas casas no muro. Então nós estamos falando de uma fortaleza que estava em ruína. E Deus levanta Neemias, que é copeiro do rei. Agora Deus dá a ele essa oportunidade. Neemias, ele se coloca na brecha para abençoar a vida da nação. Aí eu te pergunto, todo mundo que se coloca na brecha com motivação certa, com motivação correta, vocês acham que vai enfrentar a prova ou não vai enfrentar a prova? Eu acho que vai, gente. Você quer vislumbrar um pouquinho mais dos problemas que ele enfrentou? Abra aí no capítulo 4, por favor. E aí há um elemento muito difícil que nós temos que lidar às vezes na vida, que tem a ver com aquilo que eu citei lá atrás, as críticas e os críticos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Alguns passos importantes para os humildes recomeços quando nós estamos recomeçando. Primeiro, a gente precisa entender a necessidade de ter um plano. Então hoje você precisa pedir um plano para Deus. Está difícil? Está passando por dificuldade? Está enfrentando problema? Peça para Deus um plano. Peça para Deus uma estratégia que queime no coração do Senhor. Mas mesmo assim, certifique no seu coração de que pelo fato de estar fazendo bem, você vai ter oposição contra a sua vida. Olha aí o que diz aí o capítulo 4, a partir do versículo 1. Quando Sambalate, olha o nome do ordinário, misericórdia. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ele ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, ele disse o seguinte: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar os muros? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daquele monte de entulho e de pedras queimadas? Aí teve um outro camarada que pega o embalo dele, e o texto diz que ele se chama Tobias, e aqui na sequência, no verso 3, diz: Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou. Sempre tem um para pegar o gancho na desgraça, né? Vai vendo, pegou o gancho e falou assim: deixa eu completar aqui, tem mais ainda. Pois que construam, basta uma raposa, que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. E aí eu quero colocar na sua mão, na verdade eu quero reativar na sua mão uma chave que você já tem nas suas mãos, é a chave da oração. Neemias ouve tudo isso, o que ele vai fazer? Vai chorar? Vai lamentar? Não, ele vai orar. E aí, a partir do verso 4, a gente tem a oração. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod, souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Gente miserável de ruim, pensa. Gente ruim, gente maldosa. Gente, sabe, que está de dedinho dado pro capeta, literalmente, não tem outra história, gente, está tão de mão dada com o inimigo. E o texto diz: mas nós oramos, a partir do verso 8, todos juntos planejaram atacar e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiríamos reconstruir o muro. Eu queria finalizar essa história dizendo o seguinte: o que era impossível foi concluído em 52 dias. Nós estamos falando de muitas e muitas décadas de abandono. O povo estava no opróbrio, mas quando Deus tem um propósito, Ele tira o seu povo do opróbrio. A gente podia destacar aqui muitas coisas e aprender muitas lições, mas uma das coisas que me chamam a atenção nesse texto é de que alguém, em algum momento, vai se levantar.
Graças a Deus pelas pessoas que se levantam. Essas pessoas, elas não estão caçando problema, elas não estão atrás de dificuldades, mas essas pessoas, por mais que temam a Deus e por mais que estejam alinhadas com os céus, elas vão passar pelo crivo das provações. A pergunta que eu faço é algo bem diferente do que aconteceu com o filho pródigo. Neemias, diante da sua dificuldade, da sua prova, ele fugiu do seu problema, ele simplesmente foi tocar a sua vida, ou ele assume a condição de filho, se coloca na brecha e enfrenta o seu problema? Ele enfrenta o seu problema. E você precisa começar a entender a importância de parar de correr e começar a enfrentar os seus problemas. Enfrenta, levanta a sua cabeça e vai para cima. Pastor, eu não queria estar passando por esse problema. Tem problema que eu também não queria estar enfrentando, não, irmão. Ixi, tem problema que se eu pudesse, eu passava a vez. Deixa para outro, eu não estou afim não. Ei, manda para outra pessoa. Não, manda para outro nada, é você que tem que enfrentar. E ainda vou te dizer uma outra coisa, isso faz parte de um processo. Se você não for fiel no momento da sua prova, isso só vai dizer uma coisa para Deus, que você não está preparado para receber as bênçãos. Sabe quem é que Deus abençoa? Quem persevera no processo. Deus está te amadurecendo, Deus está te preparando, Deus está te alinhando. Deus muitas vezes ele está assim, sabe, te colocando no crivo da prova mesmo. É isso, é isso. Se você ainda não entendeu, você precisa decididamente compreender isso. Deus está te colocando no crivo da prova. E nesse crivo dessa prova que você está enfrentando, Deus quer ver uma coisa na tua vida, irmão, uma coisa: a tua fidelidade na presença dele. Vamos caminhar em fidelidade, povo de Deus? Em nome de Jesus, vamos caminhar em fidelidade. Há dois tipos de pessoas que estão aqui nessa noite. Aqueles que estão enfrentando problemas porque cavaram isso, porque procuraram isso. E existem aqueles que simplesmente problema é Deus te testar. Meu conselho, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar. Bom, alguns passos importantes. Peça a Deus um plano, recomece com Ele à sua frente. Não adianta querer recomeçar sem Deus estar ocupando o devido lugar. Acredite que Deus vai colocar no seu coração o que é certo. Deus nunca vai colocar motivação errada, irmão. Deus nunca vai te pedir para você fazer uma coisa errada. Se Ele é o Deus Todo-Poderoso, e Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é santo, 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 Ele nunca vai pedir para você contrariar a santidade dEle, fazendo alguma coisa que vai entristecer o coração dEle. Deus vai prover o alívio para a sua dor e para o seu sofrimento. Ainda vou mais. Se você está sendo tentado em alguma área da sua vida hoje, Deus é suficientemente capaz para te socorrer nesse momento no nome de Jesus. Senhor é Deus, não se deixe envolver pelo que você está vendo hoje. Não fique amedrontado. Nossa, mas eu só estou vendo destruição. Neemias viu só destruição. A Bíblia diz para nós no capítulo anterior que quando ele chega na cidade, o cavalo dele não conseguia nem andar no meio dos escombros, de tanto entulho que tinha. Pastor, está mais ou menos assim minha história, está meio entulhado o negócio. Meu irmão, vamos lá, pede para Deus uma estratégia. Ele vai te dar estratégia e você vai colocar as coisas no devido lugar na tua história, na tua vida, e você vai ser abençoado. Deus não quer te ver padecendo. Deus ele até permite a gente padecer para ensinar coisas para nós, mas Ele não quer ver você naquela condição. Gente, está dando para entender o recado de Deus aqui nessa noite, em nome de Jesus? Então começa a abrir o seu coração e começa a vislumbrar as coisas que Deus quer fazer na tua história. Mas há uma última lição aqui, eu quero finalizar com essa palavra. Provas pedem que tenhamos um coração ensinável. Pastor, e eu ocasionei meu problema. Aprenda com o seu problema. Pastor, eu não pedi para estar vivendo esse problema. Aprenda com esse problema. O que Deus está me mandando dizer aqui agora para você é o seguinte, quero que você preste atenção. Não adianta querer fugir. Você precisa enfrentar. Você precisa levantar a sua cabeça. Você precisa dizer, Deus, a minha força é o Senhor. O Senhor, de fato, é o meu pastor e eu creio que não vai me faltar o teu cuidado. Profetize a palavra de Deus. Diga, Senhor, a tua palavra diz. E comece a orar a palavra de Deus. Senhor, a tua palavra diz que vão cair 1.000 à minha direita e 10.000 à minha esquerda, mas eu não vou ser atingido. Senhor, a tua palavra diz que o justo viverá da fé. Profetiza a palavra. Enche o seu coração com a palavra. Diga, viva a palavra e profetize a palavra. Você precisa desenvolver um coração ensinável no meio das provas da vida. Deus está querendo ver filhos obedientes, irmão. Obedientes. Posso ouvir um amém de fato aqui nessa noite? Deus quer filhos obedientes. Obediência
Você quer ser honrado? Obedeça. Você quer ser abençoado? Obedeça. Você quer ser, você quer alcançar um nível muito maior na tua vida de intimidade com Deus? Obedeça a Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obediência, que o seu sacrifício seja a sua obediência diante de Deus. Porque para obedecer a gente tem que sacrificar, não é isso? Hoje de manhã eu tive que sacrificar o meu sono para estar aqui. Primeiro, para mim é valioso demais poder ter momento para ensinar as pessoas. Então, para mim não é um peso. Mas para algumas pessoas que ainda não entenderam, eu que levantar, irmão, agradeça a Deus. Tá certo que dormir até mais tarde é gostoso também, né? Mas tem dias que Deus nos chama para estarmos na sua presença. Pessoas que conseguem entender os propósitos de Deus nas provas sofrem menos. Elas também aprendem a discernir os problemas à distância. Elas recuperam a sua vida emocional com mais facilidade. Sua autoestima se eleva rápido. Não é pecado ter autoestima elevada. Não estamos falando de arrogância nem orgulho. Estamos falando de autoestima, de coisa da alma, do coração, de estar bem, sabe? Está bem? Está tudo se arrebentando lá fora, mas você está bem. Você está em paz com Deus, você está bem com Deus. Isso é maravilhoso. As pessoas que conseguem entender os propósitos de Deus no meio das provas têm mais facilidade para perdoar e seguir adiante. Então, Deus hoje também te chama para exercitar a sua vida de perdão. Toda prova que enfrentamos deveria ter o poder para redimensionar a nossa perspectiva do que é o sofrimento. Toda prova deveria, mas infelizmente não é isso que acontece. Por quê? Porque o friozinho bate no nosso peito, a gente já está reclamando. A água começa a subir, a gente já está, meu Deus, está tudo acabando em água. Não, irmão, não está acabando em água não, faz parte de um processo. O frio que bate, o medo que dá, sabe, aquela sensação de que, meu Deus, é agora. Tem gente que está aqui nessa noite com essa sensação no seu coração, eu não sei o que fazer. Eu vou repetir pela terceira vez nessa noite. Peça para Deus a estratégia. Deus revela a estratégia. Deus dá a estratégia. Você está fazendo a sua parte? Então segue em paz, irmão. Segue em paz. Pede para Deus a estratégia. Senhor, eu queria ter algo a mais. Pede a Deus a estratégia. Você está perdendo tempo por não estar orando, pedindo a Deus. Tem gente que... escute o que eu vou te falar, hein? Tem gente que Deus está assim, com a bandeja preparada. Já deu ordem para o anjo. O anjo está na frente do irmão, assim, para entregar na mão. A bandeja com a vitória completa na mão. Mas está faltando uma coisa. Pede para Deus. Pede para Deus. Pede para Deus. Quero o meu esposo do meu lado, mas pede para Deus. Chora diante de Deus. Eu quero a minha esposa diante de Deus. Chora aos pés do Senhor. Eu quero o meu irmão convertido. Eu quero a minha irmã convertida. Eu quero a minha família reconciliada. Chora diante de Deus. Jesus chorou quando Ele deu a sua vida por nós. E nós hoje, infelizmente, nos tornamos insensíveis e nós deixamos de chorar pelas pessoas que estão se perdendo na nossa frente. A gente olha para uma desgraça que acontece, como foi nessa semana, um professor tirou a sua própria vida, um outro caso, um pai brigou com a mãe, pegou sua filha, subiu no viaduto, se jogou e deu cabo na sua vida e na vida do filho, e a gente olha para isso. Algumas pessoas já dizem assim, o mundo de fato está difícil, mas nós estamos orando pelo mundo, nós estamos evangelizando. Não, nós somos o sal da terra. Não, eu sou sal da terra. Irmão, seja sal da terra fora do saleiro. Aqui é o saleirão, aqui é um saleiro. A gente tem que fazer diferença lá fora. Nós teremos que ser lançados nessa cidade, lançados às nações. A Chile, pela graça de Deus, foi lançada. Ela está lá fazendo a diferença. Lá em Gana, está fazendo a diferença. Crianças muçulmanas estão se convertendo a partir do trabalho dela. Crianças muçulmanas. Trabalho da equipe, do pessoal que está lá. Graças a Deus. Só que assim, sal fora do saleiro, não adianta ficar dentro do saleiro. Sábado que vem, a gente tem uma linda oportunidade. Mas o que eu vou lá fazer? Você vai lá para orar com as pessoas. Eu não sei o que fazer. Cola comigo que a gente vai rodar no meio do povão lá e vamos botar a mão na cabeça das pessoas, vamos abençoar o povo. Eu vou lá para orar. Só ele pediu para dar uma palavra num dado momento, mas eu vou ficar andando no meio do povo. Eu quero orar com as pessoas. Eu quero ouvir as pessoas, é isso que eu vou fazer. Então vem comigo, não tem, sabe? Vai ter gente que vai precisar de ajuda para o esporte, vai ter gente que vai precisar de ajuda lá para organizar a fila, para a hora da música, tudo. Vai ter espaço para todo mundo, vamos lá fazer a diferença. E se você acha que vai para lá e vai meio que está sobrando, não, cola comigo, vem comigo.
Vamos lá em 2 ou 3, a gente sai andando junto e vamos orar pelas pessoas. Nossa, pastor, quer dizer que a gente tem aí a oportunidade de fazer a diferença? Não é só essa não, irmão. Nós temos a oportunidade de fazer a diferença todo santo dia, toda hora. Deus está colocando oportunidades diante de nós. Eu queria concluir essa palavra, irmãos. Eu queria concluir essa palavra dizendo aqui 5 coisas muito objetivas. Eu quero que você seja muito sincero e verdadeiro ao entender essas coisas e a fazer uma autoanálise do seu coração. A primeira coisa que eu tenho aqui para dizer dessas 5 é que a sua prova não é o seu fim. Diga graças a Deus. Pastor, está difícil. Não é para o seu fim, não é para a sua ruína, não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não te ama que o socorro ainda não veio, não é porque Deus não te ama que você ainda não está conseguindo respirar aliviado, é porque você está num processo. E não vai passar enquanto Deus não cumprir os propósitos pelos quais Ele enviou essa prova na tua vida. Você tem que entender isso, senão você vai ficar em crise com Deus. Você vai dizer, Deus, está demorando muito. Não peça para passar logo. Não peça para passar logo. Na verdade, não peça, olhe para mim, por favor. Não peça para o seu ministério crescer. Não peça para o seu, para você se alavancar como líder dentro dessa igreja, como líder de célula, enquanto você não tiver aprendido o que Deus quer te ensinar. Você tem que ter autorização para seguir adiante. Para ter autorização para seguir adiante, você tem que ter aprendido algumas coisas. Eu estou num processo diante de Deus. E louvo a Deus por isso. Tem processos que a gente passa, não é muito gostoso, mas é necessário. Segunda coisa, isso tudo vai passar. Primeira coisa, não é para o seu fim. Segundo, vai passar. Diga, vai passar. Passa logo, Senhor. Não, calma. Não deixa passar enquanto não tiver te ensinado tudo. Se não passar, se você não aprender tudo que você tem que aprender, você vai ter que fazer de novo, do começo, do zero. Deixa quieto, é melhor. Melhor não. Terceiro, Deus está ao seu lado. Amém? Deus está do seu lado, irmão. Não desista. Em quarto lugar. E por último, creia em dias melhores. Tudo começa com Deus.